Boa noite a todos. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Beto do Juarez. Presente. Vereador Vitório Júnior. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Vereador Professor Giovanni. Presente. Vereador Teixeira da Combloco. Vereador Elinho Moreto. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereadora Professora Selma. Presente. Vereadora Deia. Presente. Vereador Kiyoshi Irakawa. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Biula. Declaro aberta a 81ª sessão ordinária da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento ao expediente com o recebimento das matérias constantes. Peço que conste a presença de todos os vereadores. Gostaria de fazer uma justificativa referente ao projeto. Deixa eu pegar o projeto da... Só gostaria de justificar uma falha da presidência. Na sessão anterior, eu finalizei a sessão dizendo que o projeto 106/2014, de autoria do prefeito, tinha recebido uma emenda. E, na verdade, ele não tinha recebido uma emenda. Teve um equívoco da minha assessoria, então só estou justificando que ele retornou hoje para a ordem do dia, e daí na ordem do dia a gente vai tratar desse projeto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para deixar registrado, eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação, juntamente com o vereador Biula, e nós detectamos algumas coisas que tem que ser alterado no projeto realmente, e foi uma falha nossa até de não ter feito a emenda, e vamos pedir o adiamento posteriormente na ordem do dia, só para deixar registrado que realmente ele vai ser adiado por 2 sessões. Isso. Então até eu me confundi porque tinha uma discussão até do vereador Kiyoshi Hirakawa, né, que estaria apresentando uma emenda nesse projeto. Então teve um pequeno equívoco e a gente acabou cometendo uma falha. Então só estou justificando e peço que o secretário dê prosseguimento. Projeto de Lei número 3/2015-L. Dispõe sobre a utilização do brasão e das cores oficiais do município. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo da Imobiliária, a saber: artigo 1º. Esta lei regulamenta a utilização do brasão e das cores oficiais do município de Mairinque. Parágrafo único. A utilização da bandeira e do hino são regulamentados pelas leis números 804/77, 1665/91 e 2066/77. Artigo 2º. É obrigatória a utilização do brasão e das cores do município. A linha A. Nos uniformes fornecidos pelos municípios, sejam eles escolares, esportivos, dos servidores ou outros. A linha B. Nos materiais escolares fornecidos pelos municípios, sejam eles livros, cadernos ou outros materiais didáticos. Linha C. Nos prédios e edificações públicos e em imóveis de terceiros onde funcionem serviços públicos. A linha D. Nos veículos de propriedade do município ou particulares postos à disposição dos serviços públicos. Parágrafo único. As cores deverão corresponder à totalidades e às proporções previstas no artigo 1º da Lei 804/77, sendo vetada a sua utilização de maneira a colocar em destaque qualquer delas. Artigo 3º. Fica proibida aos órgãos e agentes públicos municipais a utilização, sob qualquer forma, de cores e símbolos que não sejam os oficiais do município, assim considerados aqueles constantes do artigo 2º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 4º.
fica proibida a utilização de slogans, logotipos, cores, músicas, números e quaisquer outros símbolos que, diretamente ou indiretamente, violem o disposto no artigo 6º, inciso 5º da Lei Orgânica do Município. Artigo 5º. Os símbolos, placas, adesivos, cartazes e congêneres que estiverem em desacordo com esta lei deverão ser retirados e, se necessário, substituídos num prazo de 6 meses. Artigo 6º. Se houver necessidade, o prefeito fará constar dos projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2016, dotações orçamentárias em valores suficientes para a pintura dos prédios e de outros bens públicos que estejam em desacordo com esta lei. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Mairinque, 11 de fevereiro de 2015. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Justificativa ao projeto. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Lei Orgânica Municipal dispõe em seu artigo 6º, inciso 5, o que segue. Artigo 6º. Ao município é proibido, inciso 5º, manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo, social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Tem-se nesse dispositivo a formalização do princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual nenhum agente público pode valer-se das atividades que são desenvolvidas pelo poder público com a utilização de recursos públicos para obter qualquer espécie de vantagem pessoal, seja financeira, material ou imaterial. Apesar desta proibição, já há algum tempo criou-se o hábito, na administração pública em geral e também no município de Mairinque, de se adotar o chamado símbolo da administração, relegando-se os símbolos oficiais do município ao ostracismo e utilizando-se desse expediente para distinguir obras e serviços públicos com a marca publicitária da administração que o realizou. A bem verdade, o que se pretende com isso não é marcar a administração, mas o administrador, já que é sua a palavra final sobre tais obras e tais serviços. Com esse expediente busca-se a maneira de burlar a proibição constante da lei orgânica e da Constituição Federal, violando-se aquele que é um princípio basilares do serviço público, que é o da impessoalidade. Não constam de tais símbolos, é verdade, o nome dos administradores, mas o simples fato de se associar um símbolo à sua administração, um símbolo que será usado somente durante seu mandato, um símbolo por ele criado e instituído, é mais que suficiente para que seu nome seja lembrado como se escrito estivesse. Com isso, os símbolos oficiais ficam relegados ao esquecimento e as pessoas, principalmente as novas gerações, perdem a identificação com o município, fixando essa identificação com os governantes. Assim, os símbolos que representam a comunidade, sua história e sua cultura estão sendo substituídos por aqueles que representam o grupo político que transitoriamente ocupa o poder. Tais símbolos possuem caráter pessoal e, em vez de estimular a união entre os cidadãos, como fazem os símbolos oficiais, estimulam a cisão, as divergências, o confronto. Essa perda de identificação entre as pessoas e o município acaba por gerar um descaso para com a cidade e para com a comunidade. Que os governantes ou candidatos queiram criar identidade com a população é algo normal da vida política, mas que façam as suas expensas, sem se valerem dos bens públicos e utilizarem os recursos que são compulsoriamente entregues ao governante,
mesmo por aqueles que não compactuam com sua plataforma política e que não sufragaram seu nome nas urnas, proibindo o uso de outros símbolos que não os oficiais, além de se dar cumprimento ao princípio da impessoalidade, se estará evitando o uso de recursos públicos para a promoção pessoal, assim entendida também a promoção de um grupo ou de um partido político. E, resgatando o uso correto dos símbolos oficiais, estes passarão a representar a unidade dos munícipes em torno do ideal de progresso e de cuidado com sua cidade, com seu patrimônio, com sua história e com seus valores. Essas as razões que nos levam a pedir aos senhores vereadores o voto favorável ao projeto que ora propomos. Mairinque, 11 de fevereiro de 2015, vereador Rodrigo da Imobiliária. Despacho da Presidência ao projeto de lei 03/2015-L. Segundo o Departamento Jurídico, o projeto está em ordem e apto a prosperar por questões de ordem legal que elenca. Assim, determino que o projeto seja recebido no expediente da próxima sessão ordinária. Gabinete da Previdência, vereador Carlos Alberto Reis. Rodrigo me mata. Não, mas esse aqui é. Gabinete do vereador Rodrigo da Imobiliária. Projeto de lei número 4/2015-L. Denomina via pública que especifica Rua Teodoro Simão Ierque, a via pública que se inicia na Estrada Brasil-Japão, altura no número 1030, e segue até o bairro Jardim Vitória, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Augusto Conceição. Artigo 1º. Fica denominada Teodoro Simão Ierque a via pública que se inicia na Estrada Brasil-Japão, altura do número 1030, e segue até o bairro Jardim Vitória. Artigo 2º. A biografia do homenageado e a certidão número 134/2014 e o croquis de localização do logradouro integram a presente lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, observados os incisos 1 e 2 do artigo 2º da Lei 2.358/2001. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do vereador Rodrigo da Imobiliária. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pretendemos, com o presente projeto, denominar a via pública que se inicia na altura do número 1030 da Estrada Brasil-Japão, dando o nome a ela o saudoso e estimado cidadão Teodoro Simão Ierque. Com relação à figura homenageada, esclarecemos que Teodoro era o patriarca de tradicional família mairinquense e infelizmente partiu aos 68 anos de idade, fato que entristeceu e enlutou a comunidade mairinquense. As razões autorizadas da homenagem acham-se descritas em sua biografia que anexamos à presente. A medida, além de resolver os inúmeros pedidos dos cidadãos causados pela confusão nas entregas de compras e pedidos comerciais, este projeto resolve a causa de ruas homônimas, homenageia a sua ilustre figura, que em vida teve uma conduta irretocável, razão pela qual granjeou a amizade e a admiração de muitos. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposta. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Biografia. Teodoro Simão Ierque nasceu em 24 de janeiro de 1939 na cidade de Conchas, São Paulo, onde passou a infância e a adolescência. Casou-se em Conchas em 1961 com Maria Salete Álvares Ierque, com quem teve 3 filhos, Roberto Wagner Simão Ierque, Elaine Meire Simão Ierque e Iliana Mara Simão Ierque.
Foi funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Trabalhou inicialmente na estação de Rubião Júnior, município de Botucatu.